Milhões de africanos foram arrancados da África e escravizados em outras áreas do planeta. Segundo Francisco M.P. Teixeira, foram trazidos para o Brasil cerca de 3.500.000 negros entre os anos de 1502 e 1870. Aprisionados em sua própria terra, os africanos eram acorrentados e marcados com ferro em brasa para identificação, e então vendidos aos comerciantes que se estabeleciam no litoral da África. Segundo alguns historiadores, os tumbeiros, navio que transportavam negros escravizados, partiam da África com cerca de 600 prisioneiros, que eram acorrentados nos porões dos navios para evitar revoltas e conflitos. A longa viagem variava de 40 dias a 20 meses. Nos porões dos navios, o espaço era reduzido e o calor praticamente insuportável. A água era suja e o alimento insuficiente. Assim, o ambiente era propício a doenças e epidemias que vitimavam os mais debilitados. Foi em um desses navios que Mahoma Ngare do Baquaquá chegou ao Brasil. Ele era nativo de Zugu, na África, um reino tributário do reino de Bergu. Trabalhou no Brasil como cativo. Baquaquá esteve em Pernambuco por cerca de 2 anos. Ele foi escravizado por um senhor que era padeiro em Olinda, por quem ele foi brutalmente castigado. Trabalhou ainda na construção de casas, carregando pedras. Levado para o Rio de Janeiro, foi incorporado à tripulação do navio Lembrança. Uma remessa de café para os Estados Unidos em 1847 foi seu passaporte para a liberdade. O navio chegou a Nova York em junho e ali ele foi abordado por abolicionistas locais que o apoiaram na fuga. A sua biografia foi publicada pelo abolicionista estadunidense Samuel Moore em 1854. Seu relato foi fundamental, pois revelou detalhes das operações do tráfico negreiro da época. Vejamos uma parte deste relato. Seus horrores, quem pode descrever? Ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como o pobre desventurado, miserável, desgraçado que tenha sido confinado em seus portais. Ó amigos da humanidade, tenham piedade do pobre africano, alijado e afastado de seus amigos e de seu lar, ao ser vendido, depositado no porão de um navio negreiro, para aguardar ainda mais horrores e misérias em terras distantes, entre religiosos, benevolentes, sim, até mesmo entre esses. Mas vamos ao navio. Fomos arremessados nus porão adentro, os homens apinhados de um lado e as mulheres do outro. O porão era tão baixo que não podíamos ficar em pé. Éramos obrigados a nos agachar ou sentar no chão. Noite e dia era igual para nós, o sono sendo negado devido ao confinamento de nossos corpos. Ficamos desesperados com o sofrimento e a fadiga. A repugnância e a imundície daquele lugar horrível nunca serão apagados da minha memória. Não, enquanto a memória mantiver seu posto neste cérebro distraído, lembrarei daquilo. Meu coração até hoje adoece ao pensar nisto, que aqueles indivíduos humanitários que são a favor da escravidão coloquem-se no lugar do escravo no porão barulhento de um navio negreiro, apenas por uma viagem da África à América, sem sequer experimentarem mais que isso dos horrores da escravidão. Se não saírem abolicionistas convictos, então não tenho mais nada a dizer a favor da abolição. Imagino que em toda a criação haja apenas um lugar mais horrível que o porão de um navio negreiro,
E esse lugar é aquele onde os donos de escravizados e seus lacaios muito provavelmente se encontrarão algum dia, quando, ai de mim, será tarde demais. Tarde demais. A única comida que tivemos durante a viagem foi milho cozido. Não posso dizer quanto tempo ficamos confinados assim, mas pareceu ser muito tempo. Sofríamos muito por falta de água, que nos era negada na medida de nossas necessidades. 1 quartilho por dia era tudo o que nos permitiam e nada mais. Muitos escravizados morreram durante o percurso. Houve um pobre companheiro que ficou tão desesperado pela sede que tentou apanhar a faca do homem que nos trazia água. Foi levado ao convés e eu nunca soube o que lhe aconteceu. Suponho que foi jogado ao mar. Quando qualquer um de nós se tornava rebelde, sua carne era cortada com uma faca e o corte esfregado com pimenta e vinagre para torná-lo pacífico. Como os demais, fiquei muito mareado de início, mas nosso sofrimento não causou preocupação alguma aos nossos brutais donos. Alguns foram jogados ao mar antes que o último suspiro exalasse de seus corpos. Quando supunham que alguém não iria sobreviver, era assim que se livravam dele. Apenas 2 vezes durante a viagem, nos permitiram subir ao convés para que pudéssemos nos lavar. Uma vez enquanto estávamos em alto mar e a outra pouco antes de entrarmos no porto. Chegamos a Pernambuco, América do Sul, de manhã cedo, e o navio ficou zanzando durante o dia sem lançar âncora. Ficamos sem comida e sem bebida o dia inteiro, e nos foi dado a entender que deveríamos permanecer em silêncio absoluto, sem clamor algum, senão nossas vidas estariam em perigo. Mas quando a noite lançou seu manto de trevas sobre a terra e o mar, deitaram ferro e nos permitiram ir ao convés para sermos vistos e manuseados por nossos futuros senhores, que vieram da cidade. Desembarcamos a algumas milhas da cidade, na casa de um fazendeiro, que era usada como uma espécie de mercado de escravizados. O fazendeiro tinha uma grande quantidade de escravizados, e não demorou muito para que eu o presenciasse empregando livremente seu chicote contra um rapaz. Essa cena causou-me uma impressão profunda, pois é claro, imaginei que em breve este seria o meu destino. E não tardou. Ai de mim, para que meus temores se realizassem.